Alô, som. Tá. Amém. Boa noite, você também está nos assistindo, né, por vídeo. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro de Atos. Estamos estudando toda quarta-feira, capítulo a capítulo. Vamos a Atos 14 nessa noite, né? Pedir a Deus graça e misericórdia. Os primeiros 7 versículos são essa introdução. Queria ler junto com você. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Senhor, seja gracioso para conosco, obrigado pela leitura das Sagradas Letras, que o Senhor agora dirija, ó Deus, os nossos pensamentos, o nosso coração, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão, Senhor, trabalha em nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, ter a nossa vida edificada na Tua Palavra, que essa noite seja uma noite de graça sobre nós que estamos aqui, sobre aqueles que estão assistindo agora esse vídeo, Senhor, sejam agraciados, onde chegar essa palavra, Senhor, que a Tua mão esteja agindo em cada coração. Senhor, eu te peço misericórdia sobre a minha vida, ó Deus, Tu sabes como eu estou fisicamente, minha voz também, Senhor, me ajuda, ó Deus, a ir até o fim, ó Deus, no estudo desse capítulo, junto com os meus irmãos, para que sejamos todos edificados pelo Teu Espírito Santo. A obra é Tua, Senhor, e assim como Tu agiste nos dias dos apóstolos, vem agir hoje também, pois Tu és o mesmo Deus, Tu és o mesmo Espírito. Assim cremos e agradecemos pela Tua santa palavra em nome de Jesus, e que todos digam, você pode se assentar em nome de Jesus. Espero poder conseguir chegar até o final da mensagem, né? Vou tentar... Alan, até pode aumentar um pouquinho, né? Porque eu vou segurar a voz para ir até o final. Eu não estou 100%, não. Obrigado. Se eu sentir que eu estou aqui forçando muito, tu aumenta só o retorno para mim. Amados, a gente começou a ver semana passada, né? O diácono Lucas assumiu meu lugar durante algumas semanas, para eu estar aí com problema de saúde. E a gente viu semana passada o início, Lucas narrando, aí sim, o Lucas, o escritor, narrando o início da primeira viagem missionária de Paulo. Né? Como a gente falou desde o início, Atos ele é um livro histórico, é um livro que registra a história da igreja. E Lucas foi testemunho ocular de grande parte de tudo que aconteceu. A gente vai ver mais à frente, em outros capítulos, que Lucas até se coloca na narração, ele fala, nós fomos para tal lugar, nós estávamos, porque naqueles fatos ele estava junto com o apóstolo Paulo nas suas empreitadas missionárias, né? Então a gente viu esse início da primeira viagem missionária, foram 3 viagens, a gente vai ver depois as outras 2 que Lucas vai registrar. E eles chegam aqui na cidade de Icônio, né? Eles estão traçando esse roteiro. A gente viu uma coisa muito curiosa, eu quero só acrescentar algo mais, que foi na semana passada, quando Lucas registra que ele para de chamar Saulo de Saulo e diz, Saulo também conhecido por Paulo. É muito curioso, né? Embora o diácono Lucas já tenha falado um pouco sobre isso, mas eu queria frisar um pouco mais para que a gente tenha isso em mente quando vê as próximas viagens missionárias, né? Saulo era o nome hebraico dele. Na verdade, seria Saul.
Então, justamente o mesmo nome do rei, né? E a gente vai ver lá em Filipenses, Saulo fala: sou israelita, filho de israelitas, da tribo de Benjamim, a mesma tribo de onde era o rei Saul. Então, o nome dele, aqui no português a gente fala Saulo, mas na verdade em hebraico é Saul, é o mesmo nome. Então, ele tem esse nome hebraico. Só que naquela época era muito comum, pela pessoa ter mais de uma cidadania, ela ter o nome nas outras cidadanias. E Paulo também era um cidadão romano. Então, ele também tinha um nome, às vezes a pessoa tinha até 3 nomes diferentes. Então, às vezes tinha 2 nomes e um apelido, né, que as pessoas carregavam isso. Então, era muito comum naquela época. Então, Saulo também tinha o seu nome romano, que era Paulus, né, ou Paulo, que significa pequeno. Por que Lucas faz questão de colocar isso aqui? Porque agora a viagem missionária vai adentrar terrenos romanos, vai entrar em território romano. Então, agora é melhor ele usar o nome romano dele do que o nome hebraico, porque fica mais fácil. Quem é esse homem? Ele é Paulus. Opa, o nome romano, para ser mais aceito, né? E Lucas começa a colocar aqui. Acho que eu vou tossir a pregação toda. Mas vamos lá, em nome de Jesus. Lucas, ele começa a colocar, mostrar. A gente viu primeiro ele falando muito sobre Pedro, mas agora ele começa a mostrar o protagonismo de Paulo. Ele começa a mostrar Paulo mais ativo. Então, ele vai focar os próximos capítulos mais no ministério de Paulo, ao qual ele vai acompanhar, como eu já falei. Então, a gente vai vendo, aos poucos, esse protagonismo crescer. Lucas voltar a sua narração para aquilo que Paulo estava fazendo. Então, você começa, até que a gente vai começando a ver, embora ele estivesse com Barnabé, a gente vai começar a notar Barnabé indo meio que sendo ofuscado, né? Não foi à toa que até antes, quando fala que João Marcos deixou eles dois, provavelmente foi por causa disso, né? O Lucas chegou a comentar a esse respeito, e lá na frente vai dar uma confusão, que ele não vai querer mais andar com Barnabé, junto com Marcos, vai dizer não, ele não vai. Porque certamente Marcos, por ser parente de Barnabé, começou a ver que Paulo tinha uma proeminência maior. Isso talvez gerou uma certa inveja, né? Alguma coisa, eles não se entenderam, ou também o medo, né? Porque estavam indo para regiões que eram meio complicadas. E Marcos volta. Então, Lucas vai aos pouquinhos mostrando essa proeminência, esse crescimento do ministério do apóstolo Paulo, né? Justamente indo para os gentios. Isso é muito importante, Lucas está sempre frisando o evangelho chegando aos gentios. Primeiro, a gente sabe porque os judeus achavam que os gentios não deveriam ser salvos, né? Ou primeiro tinham que se converter ao judaísmo, que seria, né, quem não é judeu é uma sub-raça, são pessoas, né, que não foram escolhidas por Deus, não são do povo de Deus. Só que Lucas está trabalhando muito isso na ideia de trazer à memória aos judeus a bênção dada a Abraão. Vamos ver se você lembra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a bênção que Deus deu lá a Abraão. Então, quando você vê aqui Lucas frisando, olha, os gentios, Deus está, de certa forma, também mostrando o seguinte: olha só, eu estou cumprindo a minha promessa. Eu escolhi Abraão lá atrás, mas para que chegasse até Jesus, para que essa bênção, a bênção de andar comigo, de ser meu povo, chegue a todas as famílias da... Gente, só quem está sem voz sou eu. Vocês também estão com problema de garganta? Sou só eu, né? Todas as famílias da terra. Então, Lucas vai frisando isso, né? Estavam ali os gentios.
Chegou ali uma multidão de judeus e gentios. Os gentios estavam ali presentes. Lucas vai martelando essa ideia e vai mostrando que olha, Deus estava fazendo essa obra, né? A gente é interessante, depois você pode pegar no mapa antigo, a grande maioria das Bíblias tem, lá, primeira viagem missionária, segunda viagem, vai mostrando o roteiro. E a primeira viagem missionária, você vê que eles escolheram um traçado. Primeiro, eles vão em direção a Roma, e eles escolhem cidades menores. Eles não vão para os grandes centros na primeira viagem, eles não vão para as grandes cidades. Eles escolhem cidades pequenas, cidades menores, de pouco movimento. Paulo e Barnabé não fizeram isso à toa, né? E certamente pela direção do Espírito Santo, eles vão a essas cidades e num caminho que leva a Roma, já avisando que o evangelho tem que chegar lá, porque lá é o centro do mundo. Lá é o centro que governa tudo. Então, o evangelho tem que chegar lá. Então, eles já vão preparando isso. Então, em todo o roteiro, se a gente já vai deixando isso preparado, uma hora vai chegar até Roma. E outra coisa, indo para cidades menores, é mais fácil você ter a atenção do povo. Você imagina naquele tempo, né, sem alto-falante, né, irmãos? Sem luz elétrica, sem carro de som, sem nada, você tem que reunir uma cidade. Então, uma cidadezinha menor, você chega ali na sinagoga, reúne as pessoas, é mais fácil. Agora, uma cidade muito maior, naquela época, embora a gente mal possa comparar com as cidades de hoje, mas seria grande em proporção, em número de habitantes, seria muito mais difícil. Então, eles vão escolhendo essas cidades, que são cidades pequenas, para que eles possam começar ali a semear alguma coisa. E o curioso, a gente vai vendo que se repete aqui em Icônio, a gente vai ver em todas as narrativas, o quê? Eles começam sempre na sinagoga. Eles vão nos locais de reunião dos judeus. Porque a promessa inicial era para os judeus. Então ele falou, não, a gente tem que levar para os judeus. Só que nas sinagogas iam também gentios. Gentios convertidos, gentios simpatizantes. Então era a grande oportunidade de anunciar o evangelho a toda criatura. Mas eles não deixam o foco do quê? Os judeus. Porque a promessa, tudo isso que a gente está vivendo do evangelho, veio dos judeus. Então, eles sempre chegam na cidade, sinagoga. Como a gente viu aqui, eles foram lá, como de costume, foram à sinagoga judaica. Foram para outra cidade, foram na sinagoga. Chegaram em outra cidade, se reuniram na sinagoga. Sempre tendo foco os judeus, para anunciar, olha, o nosso Messias chegou. Eu estou aqui para anunciar o Messias que chegou. E para os gentios terem a oportunidade de saber, olha, existe um Salvador. A salvação que veio para os judeus também serve para vocês. Então, eles vão passando por essas cidades. É curioso que a gente vai vendo aqui, que ele vai deixando o quê? Discípulos. Eles vão lançando sementes e formando núcleos. Em cada uma dessas cidades, eles vão deixando um grupinho lá. Já tem lá um grupinho reunido, já tem ali alguns discípulos de Cristo. E aí eles partem para outra cidade. Cada núcleo desse que eles vão formando nessas viagens missionárias vão ser as futuras igrejas. Como é maravilhoso a gente ver, irmãos, e não desprezar, que às vezes um trabalho pode começar com 1 ou 2 pessoas, e de repente você olhar assim, só tem 2, só tem 3, só tem 4, poxa, isso aí não vai dar em nada. E de repente passam-se os anos, e ali se torna uma grande igreja, e muitas vidas vão ser salvas. Então a gente não deve desprezar. Paulo e Barnabé estão ali deixando um pequeno núcleo. Tem pouquinha gente aqui, mas já tem uns discípulos aí. Fiquem aí, tá bom? Já anunciamos a palavra. Opa, já teve alguns que creram. Eles já acreditaram no que nós estamos falando, estamos pregando, para que no futuro
ali se torne uma igreja de Cristo Jesus. Mas mais uma coisa que a gente vê que vai se repetir sempre, a gente já viu isso no capítulo passado, vamos ver aqui e muitas outras vezes, a perseguição. Sempre seremos perseguidos por sermos a igreja de Cristo. O mundo vai sempre nos odiar. A gente viu um pouquinho, né, do que aconteceu no capítulo 13, muito pela inveja, porque você imagina, os líderes da sinagoga chegavam lá todo sábado, né, para ensinar, olhava assim, 1, 2, 3, 4, tá bom. Aí no sábado que Paulo e Barnabé retornaram lá, vai a cidade toda, fala, ué, eles estão atraindo todo mundo, então bateu também um pouquinho de inveja, como aconteceu com Cristo. Por que as multidões não seguiam o sumo sacerdote, não iam lá, e de repente esse Jesus de Nazaré aparece aqui do nada, e vem multidão de tudo que canta atrás dele. Muitas das vezes, irmãos, a perseguição vai ser por pura inveja, por ver que Deus está fazendo algo através da nossa vida, e aquela pessoa não tem aquilo, mas pelo poder eles vão perseguir a igreja, pela igreja ser a igreja de Cristo Jesus. Então a gente vê aqui mais uma vez a perseguição pela inveja, a fuga, eles têm que fugir, eles saem de Icônio fugidos. Muitas das vezes para fazermos a obra de Deus, a gente vê isso em países onde o evangelho não tem liberdade, nossos irmãos têm que fugir, irmãos. Tem que se esconder. Tem que sair de um lugar para o outro. Tem que morar num lugar escondido. Tem que fugir de cidade, talvez até fugir de país para salvar as suas vidas. Mas, poxa, eles não deveriam enfrentar. Às vezes alguns enfrentam, mas às vezes há momentos, como Paulo lá na frente vai enfrentar. Ele sabia que chegou a hora dele de morrer. Ele fala, não, deixa. Deus quer me levar até Roma. Ele sabia que ia morrer. Mas aqui a gente vê o Paulo tendo o bom senso e ouvindo a voz do Espírito. Não, é hora de morrer. É hora de salvar a minha vida. E ele sai dali para poder continuar evangelizando. Mas isso fica algo registrado para nós como igreja. Às vezes teremos que pagar um preço. A mensagem que Lucas está deixando aqui registrada é: ser discípulo de Cristo, seguir a Cristo, vai exigir de nós pagar um preço. Às vezes a própria vida. Como muitos, e como lá na frente, Paulo vai perder a sua vida só porque ele pregava Jesus. Não havia nenhuma acusação. Qual é a acusação contra ele? Ele é essa seita judaica aí, desse Jesus Nazareno. Então tá, mata ele e acabou. Mas ele fez algo? Matou alguém? Ele não. Ele roubou, estuprou. O que ele fez? Nada. Ele só diz que crê nesse tal de Jesus. Então haverá momentos na nossa vida, irmãos, que a gente tem que se preparar para a perseguição contra nós, às vezes por inveja. Talvez em alguns momentos a gente vai conseguir se desvencilhar daquela situação, mas muitas vezes a gente vai ter que pagar o preço. Pagar o preço. Saber se é a hora ou não. Saber, Senhor, é o momento, como Paulo fez. Opa, agora é hora de fugir, vou fugir. Quando ele estava lá em Jerusalém, ele viu, não é mais hora de fugir, não, deixa me prender. Apelo para César. Ele apelou para César e foi para lá, para ser julgado e morto. Então, Lucas está deixando aqui uma descrição para a igreja, para que essa carta, quando chegasse às igrejas, todos soubessem, olha, isso é ser discípulo de Cristo. A gente aqui no Brasil vive uma liberdade muito grande, a gente não sabe o que é perseguição. A gente acha que perseguição, porque alguém ri de mim, porque eu sou crente, alguém debocha de mim que sou crente, isso é perseguição. É de uma certa forma, mas pensa em ver a tua vida em risco, a tua família em risco, os teus filhos em risco. Quantas crianças foram mortas no Coliseu, devoradas por leões? E seus pais vendo lá, sem poderem fazer nada. Não vai renunciar a esse Jesus, não? Vou jogar teu filho aos leões. O que nós faríamos? O que nós faríamos?
Então Lucas está insistindo nisso, a cada passo ele vai mostrar, olha a perseguição, igreja, se mantenha firme em Cristo. Versículo 8 a 20, eles vão para mais 2 cidades. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, claro, pregar o evangelho. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Já vou explicar sobre isso daqui a pouquinho. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, curioso ver aqui que Lucas já coloca Barnabé como um apóstolo, que a palavra apóstolo significa enviado. Então, como ele sai nessa missão, nessa viagem missionária, Lucas até o trata já como um apóstolo também, embora Paulo depois lá na frente vai dizer, né, eu sou mais indigno, me chamam de apóstolo, mas eu não me considero, porque eu persegui a igreja. Mas eles eram 2 enviados pelo Espírito Santo. Eles rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, as cidades que nós vimos antes, né? Que eles já tinham sido expulsos e sofrido perseguição. Eles foram seguindo Paulo, né? Falando: para onde ele está indo? Vamos atrás dele para ficar perturbando ele, para atrapalhar ele, né? Chegaram até lá e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Então, eles chegam aqui nessa cidade de Listra e depois vão para Derbe, né? Vamos entender um pouquinho aqui, porque o pessoal, né, quando viu que eles tinham curado aquele homem, né, que Paulo, né, repreendeu, falou: não, fica de pé, se levanta, né? Aquele homem se levantou e começou a andar e glorificar a Deus. Havia uma lenda nessa região de que no passado tinha havido uma visita de Zeus. Zeus era o deus maior dos gregos, né? O equivalente a Júpiter para os romanos. Então, tanto Zeus como Júpiter, como ali havia, né, gregos e romanos, então eles cultuavam o mesmo deus maior. E Zeus e Hermes, que no caso seria Mercúrio, né, o deus Mercúrio para os romanos, tinham feito uma visita na cidade de Listra. Uma lenda que havia. E o que aconteceu nessa lenda? Diz que quando esses 2 deuses chegaram à cidade, um casal apenas que os acolheu. E o resto da cidade falou: não, vamos fazer nada não, vamos dar bola para eles não. O que eles estão fazendo aqui? Isso é uma lenda, irmãos, né? E o que aconteceu? Zeus e Hermes ficaram
chateados com a situação, foi só esse casal que nos recebeu, e eles foram e mataram todos os habitantes da cidade. Aí o que acontece? Chega Paulo e Barnabé. Paulo é quem mais fala, é quem mais prega, ele tem mais erudição, ele tem mais conhecimento. Então, Hermes era o deus conhecido como o emissário, aquele que falava em nome de Zeus. Então eles veem Barnabé ali parado, Paulo falando, e Paulo chega para aquele homem e faz aquele homem andar, se levantar e andar, e faz um milagre. Todo mundo pensa o quê? A lenda. Então Zeus e Hermes vieram agora de novo nos visitar. Se a gente fizer como fizeram os nossos antepassados, eles vão matar todo mundo aqui. Não, vamos acolher ele. E aí, o sacerdote do templo, todo mundo corre, vamos fazer sacrifício, vamos dar as boas-vindas, porque os deuses estão entre nós. Então, por isso, o povo, com medo de cometerem o mesmo erro de uma lenda, irmãos, olha só, que não tinha comprovação nenhuma. É como a gente vê hoje. Tantas pessoas que acreditam, né? Os deuses do candomblé, nenhum deles existe, são tudo lendas. Iemanjá é uma lenda. E as pessoas preferem acreditar numa lenda do que em algo que é histórico, como é Cristo Jesus, que todos viram, que veio à Terra, que foi testemunhado, que tem registros históricos, mas as pessoas, não, eu acredito nisso. Então, com medo de cometerem o mesmo erro que eles fazem, vamos trazer sacrifício, vamos fazer uma boa recepção para eles, né? Porque aqueles que operam milagres, geralmente naquela época eram vistos como seres divinos. Quem tem um poder de fazer o milagre é uma divindade. Então eles olham para Paulo e falam, ele é um Deus. Aquele que está em pé do lado dele, embora não fale nada, deve ser um Deus também. E alguém faz a ligação com a lenda e diz, bem, vamos fazer uma boa recepção para eles. E começam a trazer tudo do melhor, porque, irmãos, quando fala aqui de sacrificar bois, eram coisas caríssimas. Então a nata da sociedade se apresenta dando o melhor para sacrificar a Paulo e Barnabé. Curioso a gente ver isso tudo. A gente viu nos capítulos anteriores a história de um certo Elimas. Lembra desse mágico? Lembra que a gente falou sobre isso? Ele era um judeu, mas ele usava magia, né? Ele fazia lá seus truques para enganar, para dizer que ele tinha algum poder. E Paulo teve que repreendê-lo. Aconteceu aquela situação toda, né? Olha que Lucas aqui faz um certo contraste. Agora Paulo cura um homem, a cidade toda vai até eles, trazendo oferendas, trazendo tudo do bom e do melhor, mas ele mostra, olha a diferença do que é o evangelho. Lá aquele homem queria o poder, queria influência, queria tirar proveito das coisas, mas o evangelho não, irmãos. O poder, ele pertence ao Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito não é uma magia, nem é para que a gente tire proveito pessoal. Paulo e Barnabé se colocam e dizem, não parem agora com isso. A gente não quer isso, porque seria para Lucas mostrando, olha, lá atrás, eles repreenderam. E agora estão mostrando, não, a gente não quer isso não. A gente não aceita nada disso não. E aí Paulo vai pregar. Ele vai para o meio da multidão, corajoso, né? E fala, para tudo. Você imagina ele gritando ali. Claro que todos achando que ele era o deus Hermes. Bem, vamos ouvir que ele deve ter uma nova mensagem para a gente de Zeus. Vamos ver o que ele tem para falar. Ele começa a pregar o quê? O arrependimento. Ele começa a combater a ignorância espiritual daquelas pessoas. Não façam isso. A gente está aqui justamente pregando contra essa idolatria. Vocês estão idolatrando, servindo a deuses falsos. Vocês estão servindo não ao Deus vivo e verdadeiro. É por isso que a gente está aqui.
para pregar, para que vocês se voltem para o único e verdadeiro Deus. Então a mensagem de Paulo ataca essa ignorância espiritual, mostrando a eles: vocês antes não sabiam disso, vocês estavam servindo esses deuses, vocês estavam fazendo isso tudo, mas nós estamos aqui para mostrar o que, olha, isso desagrada ao único Deus. O único Deus vive verdadeiro, abandonem tudo isso. Vocês têm que servir a Cristo Jesus. E ele vai mostrar algo mais. Olha, no passado Deus até permitiu. E mesmo Deus sabendo do pecado de vocês, Deus foi gracioso com vocês, né? Deus mostrou sua bondade, o versículo 17 diz: dando-lhe chuva do céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Mostrando que, olha, Deus sempre foi e é gracioso com o pecador. Paulo estava dizendo àquele povo: mesmo vocês idolatrando falsos deuses, o verdadeiro Deus sabia disso. E vocês pensam que quem mandou chuva para as colheitas de vocês, quem cuidou de vocês, quem sustentou vocês, não foram esses deuses falsos, foi o verdadeiro Deus. Durante todo esse tempo ele foi gracioso, e a maior graça dele é que nós estamos anunciando: ele enviou o seu único filho Jesus para salvar a vida de vocês. Ele reverte aquela situação para pregar o evangelho e mostrar a graça de Deus. Mas a gente viu aqui que mais uma vez aparece o quê? A perseguição. Mais uma vez. Aqueles homens foram atrás de Paulo e Barnabé, e vendo que estavam dando ouvidos a Paulo, eles começam a agitar a população a tal ponto que Paulo, a gente não sabe, aqui Lucas não diz, mas Barnabé deve ter conseguido escapar, ou de repente nesse meio tempo que Paulo foi para o meio da multidão, Barnabé ficou lá, falou: opa, a coisa esquentou, né? Ele conseguiu escapar, e Paulo ele é apedrejado. A tal ponto, irmãos, que ele desfaleceu, que eles pensaram assim: pronto, morreu, matamos ele. Pegaram e jogaram o corpo fora da cidade e largaram lá. Deixaram ele lá. Seus discípulos é que vão até lá para poder resgatá-lo. Você vê aqui que agora esses homens incitam o contrário. Eles começam a mostrar: olha, sabe o que esses homens estão pregando? Eles estão rejeitando os deuses de vocês. Vocês sempre cultuaram Zeus, vocês sempre cultuaram Hermes, vocês sempre cultuaram Júpiter ou Mercúrio, se fossem os romanos. Mas olha, eles estão rejeitando os deuses de vocês. Então ele joga a multidão contra Paulo. E mais ainda, eles devem ter usado o argumento do que, olha, eles curaram um homem. Eles não são deuses, eles não falaram mesmo que são homens, eles são enganadores. Trazendo para os dias de hoje, isso é tudo 7-1, eles estão querendo dar um golpe em vocês, estão enganando em vocês, devia ter combinado com aquele cara lá, e ele estava já andando e fizeram alguma coisa aí, uma mágica, uma magia. Vamos acabar com eles. Eles pegam Paulo e o apedrejam. E aqui, irmãos, implicitamente tem um grande milagre. Paulo sobrevive ao apedrejamento. Ele foi dado como morto, mas quando os discípulos chegam lá e veem, ele estava vivo. Deus guardou a vida do seu servo. Mas o milagre acontece não só na vida daquele homem que começou a andar, mas na própria vida de Paulo. E aqui fica mais uma coisa que Lucas deixa registrado. Já tem um grupo de discípulos também agora em Listra. Mais um grupinho ficou lá. Os discípulos vão lá para ver, vamos lá ver como é que ele está se ajuntando em volta de Paulo. Já tem mais um grupo, já deixou em Icônio, já deixou em Antioquia. Agora já deixou mais um grupinho aqui em Listra. Eles vão deixando discípulos, mas mais uma vez, eles têm que fugir. No dia seguinte, eles falam: temos que sair daqui que a coisa está quente. Vamos partir para outro lugar para a gente continuar pregando o evangelho. Versículo 21 a 28.
Eles pregaram as boas novas naquela cidade, na cidade de Derbe, e fizeram muitos discípulos. Olha o que Lucas mais uma vez registra. Mais um grupo, mais um núcleo. E onde eu deixo um núcleo plantado, o que Paulo e Barnabé estão, o que eles estão visando? Lá no futuro, esse núcleo vai se tornar uma igreja. Deixa aí o grupinho. Já tem alguns que o evangelho foi anunciado. Então estão aí, fiquem aí. Mais um grupo de discípulos. Eles voltaram então para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Olha a palavra que Paulo deixa, mostrando tudo que ele já tinha passado. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Já chama de igreja, olha só. Eram só discípulos, não era? Ah, tem os discípulos lá. Tem os discípulos em Antioquia. Deixamos os discípulos em Icônio. Tem os discípulos em Listra, os discípulos em Derbe. Eles agora já falam que eles foram passando e falam: já é igreja. Porque Jesus diz que quando tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Gente, eu que estava sem voz, a minha voz voltou, vocês perderam a de vocês. Quando tem 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. Igreja. Não tinha templo. Nem podia ter um templo. Não tinham cadeiras, não tinha instrumentos, não tinha nada. Tinha o quê? Discípulos. Mas como já tem esse grupo ali reunido, eles falam: já está formada a igreja. Então eles passam por ali, deixam um presbítero em cada igreja, tendo orado e jejuado, continuando aqui o versículo 23, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Eles fazem esse caminho aqui, Lucas fala rapidamente, porque na verdade eles só estavam indo a caminho do porto, para poder voltar para Antioquia, que era a igreja mãe, a igreja sede. Então ele fala: eles foram descendo por ali, porque era o caminho para voltar até o porto. Você pegando um mapinha em casa, lá, né, na sua Bíblia mesmo, se tiver, você vai ver esse caminhozinho, eles descendo ali, né, vindo da Antioquia, descendo até chegar ao porto, que era em Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. E como abrira a porta da fé a quem? Aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Lucas termina esse capítulo, primeiro mostrando algo muito importante: o retorno corajoso de Paulo e Barnabé para as mesmas cidades que eles tinham passado. Pergunta a você, vamos lá, tu passou por Antioquia, tu passou por Icônio, passou por Listra. Em Derbe parece que foi tudo mais tranquilo, porque Derbe ficava numa outra região, né? Não era na Licônia. Então, provavelmente, por isso que eles tiveram um pouco mais de tranquilidade, porque o povo de lá não ia na outra região. Mas você passou por essas 3 cidades e nas 3 tu foi perseguido. Numa tu foi apedrejado. Pessoal querendo a tua cabeça, querendo acabar com a tua raça. Pergunta: tu voltava para lá? Irmãos, evangelho não é brincadeira, não. Ser servo de Deus é sério. E o Espírito Santo fala: voltem por lá. Eles podiam pegar outro caminho, tá? Do lugar que eles estavam em Derbe, havia um caminho direto para Antioquia.
que era aqui. O que eles fazem? Eles voltam tudo até chegar aqui em Atália para pegar um navio de volta à sua igreja-mãe, sabendo que eles poderiam estar esperando eles. Mas Lucas aqui registra o quê? Olha a coragem. Porque, queridos, para ser cristão tem que ser corajoso. Não é à toa que lá em Apocalipse diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Não entrarão. Tem que ter coragem. Tem que enfrentar. Eu gosto de uma frase que o bispo Rubem, aqui de Nova Iguaçu, fala, né, em relação aos pastores, fala, para ser pastor, e aí a gente está falando do pastor realmente, né, nas suas qualificações bíblicas, ele fala, tem que ser macho. Se pastor não for cabra macho, o cara não aguenta, não. Irmãos, para ser cristão tem que ser corajoso. Porque tem hora que tu vai ter que enfrentar. Vai ter que pagar o preço. Vai ter que sofrer. E o que eles fazem? Eles voltam pelas mesmas cidades. Lucas está mostrando aqui, ó, esses homens são homens corajosos. São homens guerreiros. E eles voltam, eles vão fortalecer a fé desses discípulos, que agora eu já falo, já são igrejas. Eles vão fortalecer, eles vão animando o coração de cada um deles. Olha, é perseguição, mas se animem, fiquem firmes. Olha o exemplo que eles vão deixando. Eles dão o exemplo da própria vida dele, de Barnabé, falando, olha a nossa intrepidez, olha a nossa coragem, olha a nossa fé. Porque, irmãos, sabe o que é fé? É correr risco. Fé não é só ter uma credulidade, fé é correr risco. A gente corre risco quando a gente crê. Só que a gente quer um evangelho de crer com tudo garantido. Me dá garantia e está tudo certo, me deixa tudo certinho. Não, fé é correr risco. É sem saber o que vai ser o amanhã, mas dizer, minha vida está nas mãos de Deus. Mas o que vai acontecer eu não sei, mas minha vida está nas mãos de Deus. Correr risco. E eles deixam esse testemunho para aquelas igrejas, para aqueles grupos de discípulos que estão ali. E mais, Lucas agora já fala que eles começam a deixar ali presbíteros. Certamente, cada sinagoga, irmão, judaica, tinha várias lideranças, já haviam pessoas que ensinavam as escrituras, que conduziam ali uma liturgia para os judeus. E alguns daqueles certamente se converteram. Então, o que Paulo e Barnabé fazem? Pegam entre aqueles ali, você já é um dos líderes da sinagoga, certamente alguém que já tem conhecimento das escrituras, creu no evangelho, creu em Jesus, então você vai ser o líder dessa igreja. Para aqueles que acham assim, igreja eu fico em casa, igreja não precisa ter templo, igreja não precisa ter pastor, porque Jesus é o meu pastor. Não conhece a palavra de Deus, porque quando Paulo e Barnabé vão fundando essas pequenas igrejas, primeiro eles pregam o evangelho, segundo passo deles, animar os irmãos, e o terceiro, bota uma liderança para cuidar desse povo. Porque se não tiver uma liderança, a ovelha se perde. Eles sabiam que todo o esforço deles naquelas cidades, todo o perigo que eles passaram, seria em vão. Então eles pegam e deixam uma liderança para manter aquela igreja que havia acabado de nascer firme, para ensinar aquele povo, porque se eles eram líderes talvez da sinagoga, eles tinham conhecimento, então eles iam poder ensinar as escrituras, agora sob uma nova ótica, sob uma nova visão, não mais de que era aquela coisa do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, agora não, é a nova aliança. Então vocês vão cuidar desse povo aqui. Então aí os discípulos, ensine a eles
e façam mais discípulos. Então eles vão visitando a cada uma dessas novas igrejas. E aqui Lucas registra o quê? O fim da primeira viagem missionária de Paulo. Eles voltam à sua igreja e falam, bem, terminamos, concluímos. Aquilo que Deus der a você, aquilo que Deus colocar em sua mão, não deixe inacabado, vá até o fim. Conclua a obra, porque muitos diante da perseguição, das tribulações, falam, eu não vou parar por aqui, não quero mais não. Paulo foi até o fim, Barnabé foi até o fim, correndo o risco da sua vida, apedrejado, podia falar, Barnabé, vamos fazer uma coisa? Marcos estava certo, sabe? Marcos falou que o negócio ia ficar feio, se mandou de lá em Chipre, ele meteu o pé, vamos fazer uma coisa, Barnabé, o negócio está feio, estou todo dolorido aqui, pedra para tudo que é lado, todo ensanguentado, quase perdi minha vida, vamos embora, vamos orar mais, vamos programar mais, não. Eles foram. Vamos cumprir a missão. E a gente só volta para casa com a missão cumprida. Você tem cumprido a missão de Deus na tua vida? Ou Deus coloca as coisas e você começa, sabe, está muito difícil, pastor. Está muito difícil. Você está sendo apedrejado? Juraram você de morte porque você é crente? Falaram que se tu botar o pé lá vão te matar? O que você está passando de tão grave aí, além do que Paulo e Barnabé passaram? Me conta aí. Cumpra o teu chamado até o final. Vai até o fim. E eles retornam aonde? Para a igreja mãe. De lá nós saímos, para lá nós vamos voltar. Eles retornam para lá, dão o seu testemunho, contam tudo que Deus tinha feito através da vida deles, alegram a igreja, animam a igreja. Por quê? Porque a igreja de Antioquia precisava saber disso para que eles pudessem continuar sustentando novas missões. Imagina se Paulo e Barnabé retornam para Antioquia. Irmãos, agora nosso irmão Paulo vai ter oportunidade de ver. Aí Paulo pega o microfone, estou trazendo para os dias de hoje, tá, irmãos? Paulo pega o microfone e fala, irmãos, estava eu e Barnabé lá em Icônio, mas o negócio ficou feio, irmãos. Apedrejaram a gente. O nosso irmão Marcos voltou antes, ele que foi sábio, o negócio é meio difícil. Essa igreja ia continuar sustentando novas missões? Não ia. Mas Paulo chega lá e fala, meus irmãos, que bênção! A gente foi passando pelas cidades, a gente pregava o evangelho e as pessoas se converteram. Olha, passamos momentos difíceis, eu fui apedrejado, mas Deus fez um milagre, eu estou vivo, aleluia. Olha, eu orei por um homem ficou de pé e começou a andar. Irmãos, nós pregamos aos idólatras, as pessoas nos perseguindo, a gente estava lá firme e estamos aqui de volta para o que Deus quiser fazer na nossa vida, pronto para a próxima. O que eles fizeram com a igreja de Antioquia? Incendiaram aquela igreja. Tanto que eles vão fazer Paulo vai fazer mais 2 viagens missionárias. E quem bancou? Antioquia. Vai lá, a gente vai sustentar vocês, porque vocês precisam pregar o evangelho a outros lugares. Olha como é importante completar aquilo que Deus está fazendo na tua vida e não parar no meio. Porque você pode ser uma carta de derrota na vida de muitas pessoas. Agora, se você chegar, estou enfrentando um negócio aí, mas não vou parar não. Sabe por que eu estou pregando aqui hoje, irmãos? Porque eu cansei, falei, não, vou pregar hoje nem que eu fique tossindo a pregação inteira. Já percebeu que a rouquidão passou? Já notou que a voz voltou? Já percebeu que eu estou falando mais alto? Porque a gente tem que encarar, irmãos. Tem coisa que a gente não pode recuar, não pode falar assim, Claro que eu respeitei os limites do meu corpo, enquanto eu vi, olha, não dava, mas chega um momento e fala, o quê? Chega de pedra em cima de mim, meu filho, agora chega.
Porque senão você vai olhar e falar, poxa, meu pastor, tadinho dele. Tadinho. Coitadinho. Acho que nunca mais ele vai pregar. Tadinho. Irmão, já pedi ao Senhor, Senhor, quando o Senhor chegar a minha hora de me levar, nunca te falei isso não, eu acho, né? Que seja aqui em cima. Já falei? O Senhor me deu o último suspiro de vida no altar, irmãos. Vai ser a maior bênção da minha vida. Estar aqui no altar e de repente você vê o seu pastor. E eu não quero que você chore, não. Eu quero que você dê glória a Deus. Amém? Amém? Não chora, não. Dá glória. Foi meu pastor, foi para a casa do Pai. Irmãos, tem coisa que a gente tem que animar. Fala, a gente passa por provas, a gente passa por dificuldades. Mas vamos lá. Igreja de Antioquia, voltamos. E estamos prontos para a próxima. E deixamos igrejas lá fundadas. Tem lá pastores já pastoreando aquelas pessoas lá. Os discípulos já estão lá em Antioquia, na outra Antioquia. Já estão lá em Icônio, em Listra, em Derbe. Já tem igrejas fundadas lá. Lucas está mostrando o que aqui, irmãos. Ele termina, versículo 27, dizendo, chegando ali, reunindo a igreja, relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. E olha o que Lucas escreve, olha aí na sua Bíblia. E como abrira a porta da fé aos judeus. Amém? Olha para a Bíblia. Você está olhando para mim? A Bíblia é mais bonita do que eu. Olha para a Bíblia. Olha lá, 27. Chegando ali, reuniram a igreja, relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos judeus. Amém? É isso? A porta da fé foi aberta a quem? Gentios. Você está vendo como Lucas está frisando isso? Eles começam nos judeus. Lembra do que Jesus fez? Primeiro eu vim para os judeus. Mas durante o ministério, Jesus sempre estava em algum cantinho, né? Ele foi em Sidom, ele foi em Samaria. Ele sempre estava em algum lugar fora dos judeus para deixar lá a palavra registrada. Os apóstolos seguem a mesma cartilha. Vamos lá na sinagoga. Mas judeus, gentios, vem cá. E eles começam a dizer, olha, o evangelho está chegando aos gentios. O evangelho está avançando. Por obra de quem? De Paulo? Pela obra de Barnabé? Não. Pela obra do Espírito Santo de Deus. Deus abriu a porta da fé aos gentios. Lucas está sempre frisando que quem opera na igreja é o Espírito Santo. E aqui termina a primeira viagem missionária, amém? Que maravilha ver isso. Semana que vem vai ter uma confusão, irmãos. Semana que vem vai ter uma briga, né, Diácono Lucas? Vai ter o imbróglio, eu vou falar bonito. Você sabe o que é imbróglio? É um assunto que está dando o que falar. Semana que vem vai ter um pega para capar entre os apóstolos, entre a igreja. E a gente vai ver que Lucas registra mais uma vez que o Espírito Santo estava conduzindo a igreja. Estamos no ano de 2022 e, amados irmãos, o Espírito Santo é quem conduz a sua igreja. Ele continua operando, ele continua agindo. Aqueles que têm se voltado para a palavra, não para o evangelho de bênçãos, de benefícios, não. Esse evangelho abandona o pecado, abandona a idolatria, abandona essa vida mundana, essa vida de pecado, abandona isso e vem seguir a Cristo Jesus. Deus está conduzindo essas igrejas, que não tem apenas um nome na sua fachada, que não carregam apenas o nome, mas estão vivendo o evangelho. Pode vir perseguição,
Pode vir cancelamento, que é a palavra do momento. Estão sendo cancelados. Deixa cancelar. Já recebi não sei quantos avisos lá no meu Facebook. Não sei o que, papapá, pode botar, até cancelar a conta. Mas eu não vou parar de falar a verdade. A gente não pode se calar. Porque hoje eles estão tentando nos calar por algumas questões. Amanhã será a nossa fé. Amanhã vai chegar o dia que você botar lá Jesus, o robozinho do grupo que controla isso todo, falar: opa, não pode botar essa palavra aqui. Então deixa eu botar Deus, negativo, aqui não. Infringe as regras da comunidade. Você acha que o alvo é o quê? O alvo é a igreja. É dizer à igreja: caladinho. Paulo, cala tua boca, senão a gente vai te apedrejar, vai te matar. Barnabé, fica quieto, senão a gente acaba com você. Irmãos, não é diferente hoje. Sempre haverá o mundo dizendo: igreja, fique quieta, aceite o aborto, aceite a homossexualidade, aceite tudo que a gente está tentando colocar. Esquece esse negócio de Bíblia, porque se você falar alguma coisa contra, tu vai perder teu emprego. Está pronto para perder teu emprego, meu irmão e minha irmã? Está pronto para a família virar as costas para você? Estamos prontos? Se chegar o momento de falar aí no mercado, falar assim: qual é a sua religião? Você tem um passe? Ou você acha que esse negócio de passaporte vacinal é só por causa da vacina e saúde? Você é tão inocente assim? Você é tão inocente que você acha que isso é só por uma questão de saúde? Ou você não acha que eles já estão planejando isso para lá na frente ter um controle maior sobre o que eles querem fazer? E uma das coisas vai ser: você é um cristão? Vai lá na China para ver se cristão pode fazer qualquer coisa. Vai na Coreia do Norte para saber se um cristão pode fazer qualquer coisa. Quer emprego? Renuncia que você é cristão. Quer comprar alguma coisa, comida? Renuncia que você serve Jesus. Você está achando que a perseguição acabou? Não acabou não, irmãos. Cada dia ela vai crescer e vai chegar ao Brasil. Não pense que a gente está livre, não. Aqui não vai chegar. Que bom que a gente tem uma pessoa num cargo político mais alto que ela gosta da igreja. Pare de se iludir. Pare de se iludir, porque esse homem não é um servo de Deus. Ele está nas mãos de poderes muito maiores. Graças a Deus pelo que Deus está fazendo, mas não se iluda. A gente só pode confiar em Jesus. É a única confiança de Paulo e Barnabé. E que a igreja diga: vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Para quem não estava quase conseguindo falar, né, irmãos? Domingo de manhã eu estarei pregando novamente, amém? Senhor, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, pelo estudo dessa noite. Obrigado, Senhor, pelo que nós aprendemos, ó Deus, em ver que ser igreja não é fácil. Ser igreja não é frequentar um templo, porque naquela época nem haviam templos. Ser igreja é dizer: eu sigo a palavra de Deus. E se tiver que pagar um preço e perder coisas por causa disso, estou pronto. Estou pronto. Senhor, nos ensina a viver o Evangelho verdadeiramente. A ser igreja, Deus, aonde estivermos. Obrigado por essa noite, pela Tua palavra, pelo estudo que realizamos. Senhor, continue nos agraciando nos próximos capítulos, Senhor. Que a Tua graça continue sobre nós, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Graças a Deus.